Salve nobres! Eu sou Berekia Vegato e hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a relação da publicidade e a imagem da mulher nas propagandas de cerveja, mais especificamente da cerveja Antártica. A história da publicidade da cerveja também é uma parte muito importante da própria história da cerveja. E para quem acompanha o Profano Graal aqui no Instagram, tem uma série de postagens falando dessa relação da cerveja e da sua publicidade. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre a relação da imagem da mulher na cerveja, na publicidade de cerveja, e muito inspirado por um artigo escrito intitulado Análise do discurso dos anúncios da Antártica, a presença da figura feminina nas propagandas de cerveja, por Camila Stefani Antunes, Daniele Rodrigues da Silva, Matheus de Melo Cunha e Ana Lúcia Furquim Campos Toscano. A gente vai tentar trazer uma análise dessas propagandas da Antártica de uma maneira um pouco cronológica, para também a gente entender como a imagem da mulher, a representação da mulher nessas propagandas se mudou, foi mudando ao longo do tempo. Logo no início do século, a gente vai apresentar dois anúncios, um de 1905 e outro de 1910, em que a imagem da mulher é muito associada à mãe. Então, no primeiro caso, a mãe dá cerveja para o bebê, num canecão desses de louça, estilo alemão. E essa imagem hoje em dia a gente pode achar assim absurda, a mãe dando uma cerveja para uma criança, mas tem muita relação ainda com a ideia da cerveja como uma coisa terapêutica, Tanto a Mauser Beer, que tem aquela lenda de Mauser Beer ser boa para dar leite, como também a cerveja como um remédio, uma forma de cura e até mesmo um alimento. E em relação a Mauser Beer, pode voltar lá no feed, que já tem post falando disso. No segundo caso, a bebê aparece sozinha com uma garrafa de cerveja Antártica e fala: essa daqui é a favorita da minha mãe. Já na propaganda intitulada Anúncio de Cabaré de 1926, a gente já começa a perceber uma influência europeia nas propagandas brasileiras, bem no estilo Belle Époque, Art Nouveau, e as mulheres são representadas já com uma maneira sensual, mais charmosa, e até mesmo lembrando um pouco as dançarinas de cabaré, com roupas bem no estilo de um Moulin Rouge, por exemplo. Aqui a gente já começa a ver que a mulher ela deixa de ser uma consumidora e passa a ser um objeto de consumo e de desejo, assim como a cerveja. E é interessante a gente perceber também que a partir dessa década de 20, a mulher ela começa a ser comparada à cerveja. Então é a loura, é a ruiva, é a morena, mas o consumo é dos dois objetos, o objeto cerveja e o objeto mulher. Então eles são equiparados tanto em apreciabilidade como esteticamente. E nesse momento também a gente já começa a perceber que a quantidade de roupas nessas mulheres começa a diminuir, e isso vai seguir vertiginosamente. Infelizmente, a gente não conseguiu encontrar nenhuma propaganda marcante do meio do século que tivesse uma representação feminina, seja positiva ou negativa. Na propaganda de 1985, que vocês vão ver já, chamada A Melhor Cerveja do Brasil, a mulher volta a aparecer como consumidora de cerveja, e aí nessa propaganda é um clima de festa, todo mundo confraternizando, bebendo, na mesa do bar. E aqui a mulher também não é a garota propaganda, ela volta para o papel de consumidora, mas ela também não é a mãe, então ela está em um outro lugar. Aí a gente já pode perceber que a cerveja volta a ser consumida por ambos os gêneros. Quando a gente pensa no final do século XX e começo do século XXI, aí o negócio degringola e fica bem complicado. Nesse momento a gente começa a ver que a mulher volta a ser o objeto, assim como a cerveja, o objeto de consumo,
e o objeto de desejo também, e o homem volta a ser o principal consumidor de ambas as coisas. E aí, todas essas propagandas que a gente vai ver daqui pra frente, é aquele cenário típico brasileiro, eu acho que é o que qualquer gringo imagina do Brasil, né? Que é cerveja, praia, mulher bonita, muita festa, muito calor, parece que é sempre carnaval, o ano inteiro a gente tá falando de carnaval, música alegre, música divertida, futebol e a mulher escultural, a mulher brasileira, aquela mulher que é inatingível, tanto para o consumidor, aqui falando do homem, como a mulher inatingível para as outras mulheres, né? Um objetivo inatingível de se tornar aquela mulher. E interessante, apesar da gente estar falando de mulher brasileira, né, dessa representatividade, a gente quase não vê negras aparecendo nessas propagandas. O máximo que você tem é aquela mulher morena bronzeada, né, o bronzeadona de sol com a marquinha de biquíni. Isso vai aparecer, agora negras continua sendo raro. E essa questão de praia, sol, é a melhor desculpa possível para a gente ter uma propaganda com pouquíssima roupa. E nesses anúncios tem um apelo à virilidade do homem. E essa virilidade ela vai estar muito associada ao consumo da cerveja, né? Então beba e fique pegador, beba e conquiste a mulher que você quiser. E aí agora eu vou colocar dois cartazes que eu acho que eles não precisam nem de legenda, nem que eu fale muita coisa, confiram por vocês mesmos. O primeiro é: a cevada é a mais gostosa, e o outro é A Feiticeira, em 1999. Uma outra propaganda agora, do começo dos anos 2000, que fala sobre o acasalamento de pinguins. E aí, de novo, a gente está falando de um cenário de praia, poucas roupas, exploração da beleza, da sensualidade desse corpo feminino. E apesar daqui a gente já observar as mulheres bebendo cerveja, a ênfase é muito maior no corpo da mulher, né? Na estética, na beleza dessa mulher. Pinguins, quando chega o verão, eles ficam ainda mais alegres e divertidos. Sempre em bando, eles migram para os lugares mais gelados da Terra. Banhados pelo calor do astro rei, os pinguins machos e fêmeas liberam seus desejos mais contidos, o que nos leva à conclusão de que esse é o período ideal para o acasalamento. Molhe o bico no verão, abra uma cerveja antártica, é do pinguim. E aí, como citam os autores daquele artigo que eu acabei de falar lá em cima? No verão brasileiro, há mulheres bonitas, sensuais, mas também há a cerveja antártica, que refresca e proporciona prazer. Nessa ambiência, a mulher e a cerveja equivalem-se. No final da primeira década dos anos 2000, né, e aí mais especificamente 2008, a Antártica fez uma série de propagandas intituladas O Bar da Boa, que eram todas protagonizadas pela Juliana Paz, que é um símbolo, né, de beleza e sensualidade, né, da mulher brasileira. E aí, inclusive, a gente já começa com o primeiro trocadilho no Bar da Boa, onde essa palavra boa pode ser tanto a cerveja antártica, como também se referir à mulher, né? Porque a mulher boa, a mulher boazuda, é aquela que é curvilínea, que é sensual, que é bonita, que tá ali para servir o homem. Isso é importante. Para ela ser boa, ela tem que estar servindo o homem. E esse é o papel da Juliana Paz no Bar da Boa. Ela serve, né? Ela não é consumidora. E nessa propaganda ainda tem um outro trocadilho bem infame, que é para ela dar uma rodada, né? Então, traz mais uma rodada. E aí, quando ela traz mais uma rodada, pedem para ela dar uma rodada. E ela tava com uma saia curta e plissada, né? Que obviamente, se ela rodasse, apareceria calcinha. Então, de novo, essa questão da ênfase na mulher como quem serve tanto a bebida como os desejos dessa almarada que tá ali no bar. Dá uma olhada se vocês não concordam comigo nesse ponto, agora que a gente vai mostrar pra vocês. Isso, no Bar da Boa. E pro Dudu Nada! Então como é que é? E em homenagem ao Dudu, uma rodada de boa pra comemorar? A boa já tá aqui, agora falta a rodada. Que rodada? Dá uma rodadinha. Oh, briga, tá maluco? Hoje, considera meu aniversário. Ah, sai fora. Rodou. Rodou de novo! Se for Antártica.
Aprecie com moderação. Observa que é muito raro a mulher estar nessas propagandas como consumidora, né? Ela tá ali ou servindo ou então sendo mais um objeto de consumo, assim como a cerveja. E aí chama a atenção a ausência de mulheres comuns, né? A dona de casa, aquela mulher que cuida dos filhos, aquela mulher que trabalha e no final do dia quer tomar sua cerveja para relaxar e para curtir. Aquela mulher que é apreciadora de cerveja, que também consome a cerveja. E aí a gente só vê essas mulheres idealizadas que existem só nesse pensamento masculino e que acabam trazendo um monte de transtorno de imagem para as outras mulheres também. Então, né, ao se tratar, né, das propagandas de cerveja, a apresentação dessa mulher bonita e sensual, anexada à cerveja, traz essa relação com o consumidor. Então, comprar determinada marca potencializaria o consumidor a conquistar aquela mulher, né? A mulher que todas as mulheres gostariam de ser e que todos os homens gostariam de ter. E a gente já está cansado de saber que essa desvalorização, né, do papel da mulher na sociedade de maneira geral, e não só como consumidora de cerveja, é muito antiga e isso inferioriza e discrimina as suas habilidades profissionais e até mesmo as suas habilidades enquanto consumidora. Mais recentemente, já agora no século XXI, a gente começa a ver algumas mudanças, né, a respeito de como a mulher é retratada na publicidade de maneira geral e inclusive na publicidade de cerveja. E hoje em dia a gente sabe, né, que a mulher tem suas vontades. A gente acabou de passar pelo Dia da Empreendedora, em que as mulheres, né, se mostraram como grandes protagonistas das suas próprias vidas e que não faz mais sentido a gente ficar moldando a mulher como uma coisa idealizada e a ser consumida. E aí vale um link com o vídeo que a gente fez sobre as alewives lá na Idade Média, em que essas mulheres elas tinham autonomia enquanto trabalhavam com cerveja. Então a gente vê que teve uma mudança muito grande de paradigma e apesar da gente saber que as empresas têm tratado as mulheres cada vez mais como consumidoras do que como um produto, a gente ainda esbarra com algumas propagandas um pouquinho duvidosas, né? Ou rótulos de cerveja. E aí a gente vale um parênteses para a galerinha da cerveja artesanal que de vez em quando lança uns rótulos que, por favor, né, já passou da época, já está super atrasado, que objetificam bastante o corpo da mulher. E muitas marcas também já perceberam que a diversidade, e aqui a gente não fala só de diversidade de gênero, vende, né? Então a representatividade vende. E com isso não é porque a empresa é boazinha, né? Ela quer lucrar cada vez mais, então amplia-se a rede de consumidores. E aí a gente encerra aqui esse vídeo. Deixa seu comentário aqui sobre o assunto, curte o vídeo também. Manda para as amigas, salva para você ver de novo mais tarde e a gente se vê no próximo. Tchau!